A região da Ásia ela tem uma constante, como eu posso dizer, ela tem constantes lançamentos, tá? De material do manto terrestre para a crosta terrestre, tá? Você tem lá vulcões como sendo regiões de alívio de pressão, onde em alívio de pressão nós vemos aí a subida do material mais quente e a descida do material menos quente. A gente chama isso de movimento convectivo do magma, ok? Ou seja, o material que está vindo, ele está vindo do magma. O que isso significa? Significa que ele leva consigo alguns metais. Assim, é mais silicato. Não sei se vocês já viram isso em rocha metamórfica. Já estudaram o ciclo das rochas, pessoal? Rochas metamórficas, rochas sedimentares. Já estudaram isso? Tá legal. Legal. O manto ele traz mais uma composição química de silicato, né? Mas essa composição química de silicatos, muitas vezes, eles preservam o que a gente chama de campo magnético da Terra. Por quê? Todos os materiais que conhecemos são compostos por átomos, e átomos são compostos de prótons, nêutrons e elétrons. Não é? Como vocês vêm estudando comigo, prótons são partículas positivas e elétrons são partículas negativas. Então imagina que eu pego uma rocha que veio do manto, saiu de um vulcão lá dessa região da Ásia chamada de Magnésia. Essa rocha vai ser chamada de magnetita. Tá? A magnetita ela é uma rocha vulcânica, tá? Que eu posso dar vários zooms nela e dividi-la por setores. Eu vou dar um zoom na rocha e vou dividir ela por partes, tá? Estou dividindo ela em partes, beleza? Por que eu vou dividi-la em partes? Porque é importante que você analise algo que a gente chama na física de domínios magnéticos. Não vem ao caso saber agora como ocorre um domínio magnético, pelo fato de vocês não terem tido física suficiente para isso ainda, tá bom? Vocês vão entender isso mais no segundo ano do ensino médio. Por enquanto, o domínio magnético ele tem a ver com a rotação do elétron que está no átomo. O elétron está rotacionando e ele vai formar esses domínios. Agora, como isso acontece, a gente vai discutir lá para frente, tá? E os domínios, a gente relaciona eles com setas. Então, vamos supor que nessa parte aqui os elétrons têm uma determinada rotação, de forma que eu tenho um domínio assim, aqui para cá, assim. Ó. Bom, então o que a gente faz? A gente analisa esses domínios e fala o seguinte, bom, mas eu posso fazer aí uma mediona dessas setas, uma análise de vetores aqui, e ver para onde que a maioria aponta, tá? Para onde a maioria apontar, você vai fazer ali uma soma de vetores, vamos supor que tenha sido para cá. Ok? Vamos supor. O que isso daqui significa? Significa que se eu chegar com uma outra magnetita aqui perto, uma outra rocha, ela pode ser jogada para longe ou puxada para perto. Isso é o que o pessoal que vivia na Ásia visualizava. Você tinha aqui uma magnetita, aproximava, aí uma colava. Aí pegava outra jogava longe. Então eles pensavam assim, pô, o que está acontecendo aqui em volta dessa rocha? Como que isso ocorre? Tudo bem? Então, para isso foram estudados os domínios magnéticos e foi definido o seguinte, ó. A parte de trás do seu domínio, da flecha aqui, a gente vai chamar de sul. Então, o polo sul. E a parte de cima, a gente vai chamar de norte. Então, nós temos aí dois polos magnéticos, o polo norte magnético e o sul magnético. Tudo bem? Então,
Norte magnético a gente vai chamar de NM. Quando estivermos falando da Terra, NG será o nosso norte geográfico. Então aqui está o nosso norte magnético. E aqui o nosso norte geográfico. Mesma coisa vale para o sul, tá bom, pessoal? Sul magnético é para onde vai apontar o que a gente vai chamar de ímã. É onde aponta o sul do nosso ímã. Já SG será o sul geográfico. Gente, tudo bem até aqui? Ou não? Bom, para não ficar essa coisa feia aqui, a gente traz uma abordagem um pouco mais tranquila para o nosso querido ímã. O nosso ímã será colocado em forma de barra, ok? Não qualquer barra. Uma barra sempre segmentada com dois polos, um polo norte e um polo sul, ambos magnéticos, ok? Ambos magnéticos. É a representação dessa nossa flecha aqui, beleza? Tudo bem com a representação do ímã em barra? Como assim um pouco, Nicolas? Nicolas, onde você ficou com dúvida? As abreviações, estamos falando de ímãs, então tudo que for magnético tem a ver com ímã. Tudo que for geográfico aqui vai ter a ver com a Terra, que eu vou falar agora, tá? O ímã em barra, ele é só a representação disso aqui, ó. Tá bom? Norte-sul, magnético, que é ímã. Então, uma barra imantada, ou seja, um ímã, ela possui domínios magnéticos que formam dois polos, um polo norte e um polo sul magnéticos. Beleza, gente. Normalmente o ímã em barra ele vem com corzinha, ó. Tá vendo? O norte, normalmente o norte, ele é vermelhinho. E normalmente o sul é azul. Se você pegar uma prova em preto e branco, não vai estar assim, né? Normalmente. Beleza, galera. Só que, geograficamente falando, a nossa Terra ela é um grande ímã, né? Qual é o equipamento que você usa quando você está perdido? Bússola. Muito bom, bússola. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Glória ao Senhor, professor. Eu arrumei aqui. Então você costuma utilizar uma bússola quando você está perdido. Uma bússola, ela não é um ímã, gente. Ela é um ímã. Então por que que você usa uma bússola na Terra? Ué, porque ímã atrai ímã. Então se a bússola tem a agulha que é um ímã, a Terra é um ímã gigante, tá? Por que que a Terra tem um campo magnético ao seu redor, né? Bom, pelo simples fato do núcleo da Terra, o nosso núcleo dividido em duas partes, claro, o núcleo interno e o núcleo externo, primeiro, eles serem de composições distintas. O núcleo interno, ele é sólido. Sólido. O núcleo externo é líquido. No núcleo interno a gente tem aí uma grande quantidade de metais, tá? Então nós temos aí ferro e níquel.
Então, no núcleo da Terra, você tem dois materiais da tabela periódica, que são dois elementos químicos que têm grandes possibilidades de se imantarem, de terem domínios magnéticos que, somados, apontem para algum lugar. Tudo bem? Quando o material tem seus domínios igual a zero, a soma deles, ele não é um ímã. Tá? Quando não é igual a zero, quando é nesse formatinho aqui, é um ímã. Então, no núcleo da Terra, nós temos esses materiais que estão atritando com o núcleo externo, porque as camadas da Terra rodam com velocidades diferentes. Então, esse atrito do núcleo interno com o núcleo externo faz com que tenhamos aí uma rotação, logicamente, desses elementos, gerando um campo magnético em torno da Terra. Então, é assim que o campo magnético da Terra é gerado, ok? Rotação de elementos químicos ferro, níquel e irídio no núcleo que atritam com o núcleo externo. Tá claro isso? O porquê que existe um campo magnético? Então, nós temos aí o campo magnético da Terra nesse formato. Só que aí você encontra um problemão. Um problemão. Sabe para onde aponta a soma dos domínios magnéticos da Terra hoje em dia? Hoje em dia, aponta para baixo. Para baixo. Ou seja, o norte magnético da Terra aponta no sul geográfico. Primeiro, a Terra rotaciona inclinadinha. Esse é o nosso eixo de rotação da Terra. Tudo bem? Rotaciona inclinadinha. Aí nós temos que analisar norte magnético e norte geográfico. Para onde aponta o norte magnético? Para baixo. O domínio da Terra magnético hoje em dia está apontando para baixo. Então, se a gente pensar que a Terra é um grande ímã em barra, deixa eu colocar isso aqui no pontilhado. Esse aqui é o eixo de rotação da Terra, né? Se a Terra fosse um grande ímã em barra, ela seria dividida assim, ó. O nosso norte magnético está aqui, enquanto o nosso norte geográfico está aqui. O nosso sul magnético está aqui e o nosso sul geográfico está aqui. Hoje em dia está invertido, galera. Tá bom? Os polos magnéticos da Terra não são os polos geográficos. Tudo bem? Na apostila de vocês tem um desenho disso aqui, acho. Aqui, ó. Tá bom? Tá aqui. Belezinha? Então nós temos essa relação, tá? Dos polos geográficos e magnéticos. Eles não coincidem. Ok? Tá claro para todo mundo isso? Pessoal, preciso saber de vocês. Tá. Então, como que a gente representa isso aqui? Prestem muita atenção agora, hein? Nosso ímã em barra, ele possui no seu entorno uma região do espaço que a gente vai chamar de campo magnético. Como que esse campo magnético está arranjado?
Ele está arranjado no que a gente chama de linhas de campo. Como são as nossas linhas de campo? Assim, ó. As nossas linhas, elas têm formato circular e apontam sempre do norte para o sul. Sai do norte e entra no sul. Ó. Sai do norte e entra onde? No sul. Sai do norte e entra lá no sul. Ó. Sempre sai daqui e entra aqui. Tudo bem? Na apostila de vocês também tem essa representaçãozinha. Tá aqui. Bom, ó, sai do norte, entra no sul. Sai do norte, entra no sul. Sempre. Ok? E é aqui que vem a grande sacada das coisas. A partir do momento que você entende essas linhas de campo, você entende essa situação, por exemplo, ó. Se o nosso ímã for assim, ó, norte-sul, e aí eu pego um outro ímã, coloco do ladinho aqui, ó, assim, norte-sul, o que vai acontecer com esses ímãs? Alguém se arrisca? Pessoas, o que vai acontecer aqui? Como são as linhas de campo desses dois caras? As linhas não saem do norte? Não tá saindo do norte? Então essa linha de campo saindo do norte, o nosso vetor de domínio aponta para cá. Domínio de quem? Do campo magnético. Olha como a gente vai chamar campo magnético. B. E esse cara, aponta para cá, o campo magnético dele a gente também vai chamar de B. Então, galera, você tem um choque de campos. São vetores opostos. Portanto, o que vai ocorrer aqui é chamado de repulsão. Os ímãs vão se repelir. Já aqui não, né? Aqui você tem o domínio para cá e o domínio para cá. Então eles se atraem e um cola no outro. Pessoal, e aí, foi ou não? Tudo bem? Então, polos iguais repelem-se, polos opostos se atraem. Exatamente pela junção dos vetores. Belezinha? Posso apagar, gente? Falaram não, aí eu vou esperar um pouquinho.
Quer uma foto boa só disso, só uma foto boa. Tá, vou ter que usar essa aqui mesmo. Tá, vou ter que usar ela aqui. Pessoas, posso apagar agora? Legal, vou apagar então, hein? Bom, dentro disso agora vem duas análises geofísicas importantes que vocês podem pensar, tá bom? A primeira delas tem a ver com algo que você já conhece, só que talvez você não saiba que acontece desse jeito. Então imagina que nós temos aqui o nosso querido Sol. Eu vou colocar fora de escala, tá bom? Para poder fazer outro desenho. Então o Sol está aqui, a Terra está aqui, não é? Bom, o que eu falei para vocês é o seguinte: o norte magnético está aqui embaixo, não está? As linhas elas sempre saem do norte e chegam no sul. Então saiu daqui, chegou aqui. Então a Terra ela tem linhas de campo que estão nesse formatinho aqui. Ó. Tudo bem? Sempre saindo do norte, chegando no sul. Aqui não é tão importante de onde sai onde chega. O que é importante é o que acontece aqui. O Sol, vira e mexe, ele tem explosões solares que a gente chama de flares. Flare solar. Ó. Nós temos os flares solares, que são essas explosões bonitas aqui, ó, que formam esses anéis bonitos, né? São chamadas de tempestades magnéticas. Por quê? Quando o Sol ele tem um grande número de explosões solares, tudo bem que isso é bem, como eu posso dizer, não controlado, mas é bem olhado por nós. A gente consegue medir isso daqui muito, muito de boa hoje em dia. O que acontece? O Sol ele emite na nossa direção uma grande quantidade de partículas ionizadas, né? De cátions e ânions. O que acontece quando esses cátions e ânions batem na Terra? Quando eles batem na Terra, você tem uma energia muito grande chegando aqui. Então o nosso campo magnético que era assim, olha do jeito que está. Vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai ter, ó, pensa que o Sol está jogando da esquerda para a direita, vai bater, vai amassar o campo magnético à frente da Terra, e aqui atrás vai ficar tipo uma cauda, assim, ó. O campo magnético vai ficar deformado. Ele vai fazer isso aqui, ó. Aqui na frente fica bem achatadinho, né? E esse é o motivo pelo qual, se você viajar para a Islândia, por exemplo, a Islândia aqui no norte, assim, aqui mais ou menos, da Terra, você vai ver uma coisa muito bonita, que é a chamada aurora boreal, né? A aurora boreal, ela nada mais é do que a deformação do campo magnético da Terra ao receber uma enorme partícula de íons. Mas, professor, por que a gente não vê daqui? Bom, você não enxerga daqui por causa disso aqui, ó. Olha a distância entre as linhas de campo aqui no meio do ímã, que é aqui, e olha a distância entre elas aqui nos polos. Ó, aqui nos polos você tem uma concentração muito maior de linhas. No meio, muito menor. Você, mero brasileiro, se encontra aqui no meio, mais ou menos. Então você não enxerga muito bem a deformação das linhas, porque você está aqui, próximo ao Equador. Se você estiver aqui em cima, próximo dos polos, você vai ver uma maior concentração de linhas se deformando. Por isso que a aurora boreal é visível nos polos.
normalmente. Tudo bem, galera? Sim ou não? Então, a aurora boreal ela é um fenômeno natural que vem do campo magnético da Terra, a interação do campo magnético com os íons, certo? Essa é a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês. A segunda coisa é essa aqui, ó. Aqui. Aqui. Opa. Opa. Você pode estar se questionando o que demônio é esse, né? Que esse cara está desenhando. Bom, o que eu estou desenhando aqui é a vista que você teria de lado, minto, de frente, disso aqui. Já estudaram isso aqui em geografia? Pessoas, já estudaram isso aqui em geografia, sim ou não? Eles identificam que isso aqui é o mapa, né? Mundi. Você tem a América do Sul, a África, a Europa, a América do Norte, certo? Legal. O que é isso aqui no meio, ó? Primeiro, isso aqui tá onde, né? Entre a América do Sul e a África. Entre a América do Sul e a África, qual que é o oceano que tá aqui no meio? Qual é o oceano que tá no meio, galera? Vixe Maria, a coisa tá feia aí, hein? Qual é o oceano que banha o litoral do Brasil, gente? Atlântico. Atlântico. Galera, isso aí tem que ser resposta de bate e pronto. Não dá pra você estar no nono ano e não saber qual que é o oceano que banha o litoral do Brasil. O Atlântico. Legal. Então, isso aqui tá entre a América do Sul e a África. Então tá debaixo do mar, ok? Está debaixo do mar. O que é isso aqui? É uma enorme, gigantesca cicatriz na crosta terrestre. Uma cicatriz da nossa Terra. Porque vai do Polo Norte até o Polo Sul. É gigante. Qual é o nome disso aqui? Isso aqui chama dorsal mesoatlântica. Tá vendo que aqui no meio você tem uma. Como se fosse um caminho? Como se fosse um caminho. Agora você olhando isso aqui de frente assim, ó. Você tá olhando para isso aqui. Então o que são isso aqui? São cadeias vulcânicas, tá? São vulcões embaixo do Oceano Atlântico. Você não vê isso aqui, tá embaixo do oceano, tá? Então, na verdade você vê só aqui em cima, mas está embaixo do oceano e você tem dos dois lados duas grandes enormes placas tectônicas, né? A placa africana e a placa sul-americana, que vistas de lado são essa da direita e essa da esquerda. Então, nós temos aqui um limite de placa tectônica divergente. Se afastam. Então, esse pedaço vem para cá e esse pedaço vem para cá. Alguém pode me dizer o que acontece aqui no meio? Dá para imaginar, vai. Não, Nicolas, é um limite divergente, elas se afastam. O que sai aqui no meio? Embaixo da água, Letícia? A água tá em cima, né, galera?
Tem água aqui em cima. Gente, vamos lá. Vocês estão com grandes problemas em geografia aqui. O que temos abaixo da crosta terrestre? Não. As placas estão sob a Tectônicas. crosta. Não. Tem as placas, aí tem o núcleo da Terra, dentro da Terra. Negativo. Negativo. Gente, placa tectônica está na crosta. As placas tectônicas fazem parte da crosta terrestre, a camada mais fina da Terra. O que tem embaixo da camada mais fina da Terra? Magma. Magma. O que é magma? Se chamam de lava. Só que tá errado, porque lava é quando sai. Magma. Não é? Gente. E o magma fica no manto superior. Depois tem o manto inferior. Depois tem o núcleo externo. Depois tem o núcleo interno. Camadas. Então aqui no meio temos o movimento convectivo do magma. O magma sobe. Lembra que eu falei que o magma ele traz rochas com o campo magnético da Terra? No começo da aula eu falei isso. Quando as rochas saem, o que elas encontram aqui em cima? Água. Só que elas saem numa temperatura altíssima. Então, quando sai, resfria. Quando essa rocha resfria, ela se deposita aqui. As placas tectônicas elas não vão andando. Então, nós temos aqui rocha que saiu da dorsal sendo carregada até o encontro com a outra placa aqui, ó. Como essa placa está andando por bilhões de anos, ela vai ficando mais grossa pelo depósito de sedimento. Então, quando ela bate na placa que está vindo lá de cá, ela, por ser mais densa, ela afunda. E aí entra de novo o ciclo das rochas e tudo mais. Quando essa rocha sai, que ela leva o campo magnético da Terra, e ela resfria automaticamente, ela conserva o campo magnético do passado. Gente, ela conserva o campo magnético da Terra quando ela foi gerada. Então, se a gente olhar a placa tectônica aqui, americana, da dorsal aqui, ó, até essa ponta que ela veio andando, o que vai acontecer? Eu vou ter uma observação do fundo do oceano, de acordo com o campo magnético da Terra, quando aquela rocha foi gerada. Então, nós teremos aí uma análise de quanto em quanto tempo o campo magnético da Terra inverte, que ele vai invertendo, tá? Como é que a gente faz isso? Analisando as rochas que estão no fundo do mar, que vêm com o campo magnético da Terra na época que ela foi gerada. Tudo bem, gente? Bom, então hoje ficamos por aqui.